Vamos lá, vamos desvendar um dos maiores mistérios financeiros que existe. Por que que ter uma renda alta muitas vezes não leva ninguém à riqueza? Pelo contrário, às vezes leva a mais estresse. Para começar, vamos imaginar uma cena. Pensa em dois colegas de faculdade que se formam, conseguem o mesmo emprego na mesma empresa e ganham exatamente o mesmo salário. O ponto de partida é idêntico. Agora, a gente avança 20 anos no tempo e o cenário, nossa, muda completamente. Um deles está lá, vivendo o sonho, tranquilo, com liberdade financeira. O outro continua naquela mesma corrida, sem sair do lugar. Como é que pode uma coisa dessas? A resposta, adianto, não tem nada a ver com sorte, tem a ver com uma série de pequenas decisões. E olha, essa história não é um caso isolado, não. Na verdade, isso aí reflete uma realidade que é, no mínimo, surpreendente. Pega esse número, 1/3. Um terço das pessoas com rendas consideradas bem altas, acima de R$ 20.000 por mês, dizem que vivem de salário em salário. É isso mesmo que você ouviu, exatamente como alguém que ganha um salário mínimo. Isso prova de uma vez por todas que o problema não é o quanto de dinheiro entra, e sim como esse dinheiro é gerenciado. E é isso que nos leva direto para o nosso tema principal aqui: o paradoxo da renda. Sabe aquela crença de que, se eu ganhasse mais, meus problemas acabariam? Então, essa é uma das maiores ilusões que existem. Para a gente entender de verdade esse paradoxo, a gente precisa primeiro identificar os vilões dessa história. Existem 3 que a gente pode chamar de assassinos da riqueza, que sabotam, bem quietinhos, o futuro financeiro de muita gente. Vamos conhecer cada um deles. O primeiro, e talvez o mais perigoso por ser tão sutil, é a tal da inflação do estilo de vida. Sabe aquele impulso quase que automático de gastar mais assim que se ganha um aumento? É isso. Parece uma coisa natural, inofensiva, mas é uma armadilha. Olha só como funciona na prática. Um aumento de R$ 2.000 no salário. Parece um monte de dinheiro, né? Mas aí, rapidinho, essa grana extra já tem destino. A parcela de um carro novo, jantares fora com mais frequência e, quando a pessoa se dá conta, tá de novo vivendo no limite. Só que agora, com um padrão de vida bem mais caro para sustentar. E isso leva a um fenômeno que tem um nome bem apropriado: algemas douradas. Pensa numa pessoa que salta de uma renda de, sei lá, 3.800 para 15.000. Parece um sucesso, certo? Mas na prática, essa pessoa pode acabar mais estressada com dinheiro do que antes, presa num emprego que nem gosta tanto só para manter o status. O nosso segundo assassino é a dívida. E o custo da dívida, gente, vai muito além dos juros que se paga. A dívida rouba a coisa mais valiosa que a gente tem na vida financeira: a oportunidade. Vamos pensar em 2 pessoas que recebem o mesmo bônus de R$ 5.000. A pessoa A, que tem dívidas, usa esse dinheiro para pagar o que deve. Ela basicamente volta para o 0 a 0, tá sempre jogando na defesa. Já a pessoa B, sem dívidas, pega os mesmos 5.000 e investe. Cria mais dinheiro, tá jogando no ataque. É o mesmo valor, o mesmo evento, mas com resultados financeiros opostos. E o terceiro assassino é a falta de consciência financeira. É impressionante, mas a maioria das pessoas simplesmente não sabe para onde o dinheiro está indo. É como pilotar um avião no escuro, sem painel, sem nada. E essa falta de consciência leva àquilo que alguns chamam de morte por 1.000 cortes. Sabe? Aquele cafezinho de R$ 5, o almoço de 25, nenhum desses gastos parece grande coisa sozinho. Mas quando a gente soma tudo no fim do mês, vira uma verdadeira hemorragia financeira que impede qualquer tipo de progresso. Mas aqui está o pulo do gato. Esses 3 erros que a gente viu não são sobre não saber fazer conta, são sobre psicologia. É a mentalidade, o que vai na cabeça na hora de tomar decisões, que realmente faz a diferença. A raiz de quase todo o problema é a tal da mentalidade de escassez. É aquele medo constante de ficar de fora, sabe? De perder uma experiência, de não ter o status. E isso leva a um consumo imediato, emocional. O dinheiro é visto como algo que queima no bolso, que tem que ser gasto logo, e não como uma semente que pode ser plantada para crescer. Ok, já entendemos os problemas, os vilões. Agora vamos virar a chave e focar nas soluções. Existem 3 hábitos, 3 princípios fundamentais que separam quem constrói riqueza de quem só gasta o que ganha. O primeiro hábito é entender uma coisa chamada arbitragem do tempo. Basicamente, quem entende de dinheiro de verdade sabe que o dinheiro de hoje vale muito mais que o de amanhã. Não por causa da inflação, mas pelo poder absurdo dos juros compostos.
A história da Rebeca e da Sofia é a prova cabal disso. A Rebeca investiu só por 10 anos e parou. A Sofia investiu por 30 anos, colocou 6 vezes mais dinheiro no total, mas começou 10 anos depois. E o resultado? A Rebeca, que investiu menos por menos tempo, termina com mais dinheiro. É inacreditável. Aqueles 10 anos de vantagem para os juros compostos trabalharem foram mais poderosos do que 30 anos de aportes. O tempo é o ingrediente secreto. O segundo hábito é talvez o conceito mais importante de todos nas finanças pessoais. É uma frase simples: pague-se primeiro. É só uma inversão de prioridades, mas o impacto é gigantesco. Olha só a diferença. O jeito comum de pensar é: primeiro ganha, depois gasta, e aí guarda o que sobrou. O problema é que quase nunca sobra, né? A abordagem de quem enriquece inverte essa lógica. Primeiro ganha, e a primeira coisa a se fazer é guardar, investir uma parte. E só depois se aprende a viver com o resto. Isso força a disciplina e, o mais importante, garante progresso financeiro. E chegamos ao terceiro e último hábito, que é uma mudança de mentalidade fundamental: focar em adquirir ativos e não passivos. A definição é bem simples. Ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no bolso. Passivo é tudo que tira dinheiro do bolso. Simples assim. O caso dos dois fotógrafos ilustra isso perfeitamente. O fotógrafo A compra uma câmera super cara, financiada, um passivo. E no fim das contas, toma prejuízo. Já o fotógrafo B compra uma câmera mais simples e investe o resto do dinheiro em marketing e propaganda. Ele transforma a câmera num ativo que traz clientes e gera um lucro enorme. A meta era a mesma, mas os resultados totalmente opostos. Então, voltando lá para a nossa história do começo, a conclusão fica bem clara, né? Aquela pessoa na praia tomando caipira não teve sorte. Ela simplesmente entendeu esses princípios. Ela fugiu dos assassinos da riqueza e cultivou os hábitos que constroem o patrimônio. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. A diferença entre estar rico ou quebrado não está no contra-cheque, está nas escolhas diárias. As oportunidades muitas vezes são as mesmas. A grande questão é: quais decisões de hoje estão construindo o amanhã de cada um? A resposta? Bom, a resposta está nas mãos de quem toma essas decisões.